De volta à fé apostólica. Não há contradição. Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Atos 2, versículo 38. E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Podemos olhar por toda a Bíblia e decorrer nossos olhos e ver que sua palavra não muda e que não se contradiz. Há algumas doutrinas que batizam usando a referência que o nosso Senhor deu em Mateus 28:19. É um texto muito usado, tão usado que as pessoas repetem e repetem. Logicamente, foram ensinadas a repetir e não percebem o que está escrito, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E hoje sabemos que quando você vai a um RH de sua cidade, ou preenche um currículo ou ficha de emprego, ali, ou em algum negócio no cartório, escola dos filhos, prefeitura, contas bancárias, sem contar que tudo que você compra tem um questionamento que sempre é feito. E ali, perguntas são simples e muito objetivas. E a pergunta mais óbvia é: qual o seu nome? E então, o nome da sua mãe, seu pai, o nome do lugar que você mora, o nome da rua e o nome da empresa que você trabalha, e se é casado, o nome da companheira ou companheiro, e se tem filhos, quais os nomes? E respondendo essas perguntas, você volta ao que Jesus Cristo disse e você pensa: Jesus disse para usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, qual seria a conclusão? Repetir os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, ou usar o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo? Todos nós estamos cansados de saber que há uma grande e absoluta diferença entre nomes e títulos. Como em uma entrevista, eu perguntaria a você: qual o nome do Pai? Você sabe, a Bíblia, ela não se contradiz. Encontramos no Evangelho de São João, Jesus orando ao Pai pelos seus discípulos. São João 17, ao versículo 5, a seguir diz: E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Fica a pergunta para você: qual o nome do Pai que Jesus manifestou aos homens para a salvação? E no versículo 12 diz assim: Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Outra pergunta: em qual nome o Senhor Jesus os guardava do mal? Outra pergunta:
qual é o nome do Filho de Deus? Essa, com certeza, é muito fácil. Você sabia que nem mesmo Maria ou José puderam dar o nome, senão que foi ordenado por um anjo que disse: "E lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." Mateus, capítulo 1, versículo 21. Observe. E aquele Consolador? Você sabe o seu nome? Em São João 14, Jesus Cristo, dizendo as últimas instruções, ele diz no versículo 25 e 26 assim: "Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." Então, encontramos em Atos 2, versículo 38, que tudo aquilo que o Espírito Santo ensinou e lembrou do que o Senhor havia falado, os discípulos fizeram, bem ali, na descida do Espírito Santo. E então, Pedro disse: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." Por quê? Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Sem contar, observe, a Paulo, que também foi cheio do Espírito Santo, o qual batizou em nome do Senhor Jesus, em Atos 19, versículo 5. Filipe, também, em Samaria, em Atos 8, versículo 12. E é claro, Pedro, em Atos 10, versículo 48. Caso você se questione se isso é verdade, será que isso é verdade? Se não for, então o Espírito Santo ensinou errado. E é claro que a Bíblia está errada, mas sabemos que sua palavra não se contradiz, porque há uma grande diferença entre nome e títulos. Que Deus vos abençoe. Shalom.